8 minutos para as 9. Está no ar O Homem que Mordeu o Cão, disponível também em livro, acompanhada em algumas superfícies comerciais por uma fotografia do autor, a preto e branco, em perfil. Tu ficaste muito impressionado com essa fotografia. Sim. Essa fotografia está muito digna. Pois está. Só que estou com uma camisola dos marretas. Se eu não tivesse com uma camisola dos marretas, eu parecia Não, mas tipo não se nota. a nova No lusco-fusco do preto e branco não se nota. Pois. Sabes, Wanda, vi isso numa. Posso dizer, vi numa FNAC, mandou uma fotografia ao Nuno dizer: deves ter pouca mania, deves. Essa fotografia está incrível. Bom, o título deste episódio: Passagens de testemunho preciosas de pai para filho. Capítulo 7996. Os filmes sozinho em casa. Vamos a isso. Mas talvez seja melhor ligar o computador à corrente. Espera. O Nuno também não sabe bem a que horas é que isto é, portanto. Cá está. É verdade. É isso e ainda não sabe qual é o botão do microfone. É isso. Mas antes de avançarmos para aquilo que me traz aqui hoje, eu gosto quando Portugal fornece material bizarro ao Homem que Mordeu o Cão. E a notícia mais bizarra das últimas horas vem do nosso país. Nuno da Câmara Pereira diz que 90% dos homossexuais são homossexuais por uma questão de moda. Eu gostava de dizer algo cómico sobre isto, mas não consigo dizer nada que seja mais cómico que a própria frase. A começar no número escolhido para esta estatística do Instituto Nacional de Câmaras Pereiras, 90%. Como é que ele terá chegado a este número? E por que não escolheu antes 91,7%, o que poderia dar mais realismo? E a terminar neste conceito maravilhoso, que tenho de admitir, dava um sketch fantástico, de que a homossexualidade é na esmagadora maioria dos casos uma opção de moda. Ora bem, ponho este chapéu ou vou engatar indivíduos? Bom, ontem... Desculpa, Tinha de falar sobre isto. Bom, agora vamos ao que interessa. Ontem iniciei o meu filho numa inevitável tradição natalícia. Tinha de acontecer, meus amigos. Ontem submeti o meu garoto ao incrível e imorredoiro poder dos 2 filmes da saga Sozinho em Casa. E dirá o caro ouvinte: os 2 filmes da saga Sozinho em Casa? Mas há para aí 5 filmes da saga Sozinho em Casa. Só 2, de facto. A isso eu respondo, caro ouvinte: a partir do momento em que a saga Sozinho em Casa deixou de ser protagonizada pelo jovem Macaulay Culkin, deixou de existir. Logo, o último filme da saga, e não deveria ser preciso explicar isto, dada a verdade absoluta e incontestável que é, o último filme da saga é Sozinho em Casa 2, Perdido em Nova Iorque. Claro. Tudo o resto não interessa nada. Exato. Repara, eu ponderei referir-me, por exemplo, a Sozinho em Casa 3 como lixo. Só que lixo é algo que existe. E eu não vou dignificar Sozinho em Casa 3 e ainda menos Sozinho em Casa 4 e Sozinho em Casa 5, referindo-me a essas coisas como existindo. Para mim, Sozinho em Casa é 1 e 2 e acabou. Se alguém refere numa conversa as restantes desculpas para espremer uma teta há muito seca, que são os restantes filmes que partilham no título as palavras Sozinho, em e Casa, eu irrito-me e sou pessoa para mandar uma cadeira ao chão. Calma, Nuno. Bom, vamos então adiante. Mostrei. Gostava só de deixar aqui um dado. A idade atual de Macaulay Culkin. Deve ter quase 40, não? Não, tem menos. 20 e tal, 30. Nasceu em 1980. Pronto. Tem 35 anos. Olha, não era uma conta nada difícil de fazer, mas nós hesitámos. Tem 35 anos. É muito cedo. Mas está recuperado. Ele teve ali um momento complicado. Então, mas 35 é quase 40, olha. Já tomou o Brufeno e fez os fuminhos. Está com barba hoje em dia. Tem uma barba cerrada. Bom, tens aí música de Sozinho em Casa. Vamos criar um pouco de ambiente. Eu acho que tens aí pedaços da banda sonora. Eu mostrei ao meu filho os 2 Sozinho em Casa. E eu sei que todos os anos estes filmes passam na televisão. A sério? Já está anunciado para este ano. Tenho sempre curiosidade de ver qual é o canal que vai dar. Mas a verdade é que eu não os via há muitos anos e eu sou fã. Um tipo sabe que é antigo quando se lembra de ir à antestreia de Sozinho em Casa 2 no Cinema Condes, que já deixou de ser cinema há anos e anos. Agora servem hambúrgueres. E foi uma estreia, repara bem que eu não me lembro disto. Foi uma estreia, se não me engano, apoiada pela rádio onde eu e tu trabalhávamos. Era do CNR, sim. Conclusões a que chego, passaste todos Mas estes em anos. 1840 já se faziam estreias. Continua, Nuno, continua. Houve aqui uma interferência, continua. Bom, as conclusões a que eu chego, passados todos estes anos, continuam a ser bons filmes. No entanto, o ritmo deles é muito menos frenético do que eu me lembrava. Por exemplo, no primeiro filme, eu tinha ideia que o massacre que o Macaulay Culkin faz aos 2 bandidos, com toda aquela panóplia de armadilhas incríveis que os fazem cair, e a televisão ou arder, ligada, não era? Sim. Isto é uma grande performance do miúdo, mas os 2 vilões fazem um papel incrível. Joe Pesci e Daniel Stern. Mas eu julgava que aquelas armadilhas todas que os fazem cair ou arder, ou cair e arder em simultâneo. Muitas vezes, sim. E levarem com latas de tinta e ferros de engomar com toda a força na cara e chumbinhos com toda a força na zona genital. Eu achava que essa sucessão alucinante de coisas ocupava muito mais tempo do filme do que realmente ocupa. Eu já não me lembrava da quantidade insana de tentativas fracassadas que os bandidos fazem para entrar na casa onde o pequeno Kevin, que é o Macaulay Culkin, está sozinho. Fracassadas não no sentido espetacular das cenas em que tudo acontece aos desgraçados, mas fracassadas no sentido mais xoxo do género: vamos entrar na casa, oh diabo, afinal está a gente, vamos embora.
Eu já não me lembrava disto. Eles têm várias tentativas assim. Bom, isto acontece várias vezes. Eu percebi que o meu filho já estava a ficar ligeiramente impaciente, porque de cada vez que eles se aproximavam da casa, eu dizia: ei, agora é que vai ser, agora é que vai acontecer. Afinal não, foram-se embora outra vez. Portanto, sim, ele teve de esperar um bocadinho, mas apesar da sequência do assalto ser muito mais curta e muito mais próxima do fim do filme do que eu me lembrava, foi tempo bem emprego, porque ele riu até às lágrimas. Ele gostou. E ele adorou aquilo, ele riu, e eu senti que estava ali a passar-lhe um importante momento da cultura popular natalícia do século XX. E dei-me ao trabalho de fazer uma coisa que é incrivelmente chata de fazer, mas que todo o pai ou mãe devia dar-se ao trabalho de fazer. Eu estive a traduzir-lhe todos os diálogos do filme. E bem. Todos os diálogos do filme eu estive a traduzir. E fiquei contente por perceber que ele está a ler cada vez melhor, porque ele de vez em quando apontava para as legendas e dizia: estava ali escrito não! Estava ali escrito pai! Estava ali escrito mãe! Acho isso incrível. Ele vai apanhando coisas. Logo de seguida, pediu-me para passar o Sozinho em Casa 2, mas uma sessão dupla para um miúdo de 6 anos ainda é capaz de ser puxado, e por isso, a dada altura, quis fazer outras coisas. E foi à vida dele e fiquei eu só a ver o filme. Mas adorou a experiência, e a melhor ilustração do quanto ele adorou a experiência é bastante perturbadora. Passo a contar. Se bem se lembram, as coisas pelas quais os dois bandidos, o Joe Pesci e o Daniel Stern, passam, incluem eles pisarem coisas que os fazem cair ou aleijar brutalmente os pés, seja de graus cheios de óleo, seja carrinhos de brincar, seja berlindes, seja enfeites de Natal. Ok, a dada altura, depois de vermos os filmes, o meu filho diz-me para eu ir ver qualquer coisa à cozinha. E eu vou e chego à porta da cozinha, e no chão da cozinha, mesmo à porta, está uma fila de pequenas bolas. E eu, que já estou habituado a que haja brinquedos deles espalhados por todo o lado, simplesmente levanto o pé e passo por cima. E depois pergunto-lhe: o que é que querias que eu visse na cozinha? E foi então que ele me explicou, desiludido, que o objetivo dele era que eu pisasse as bolas e desse uma queda brutal, como os bandidos Sozinho em Casa. Meu Deus. É sinal que ele gostou do filme. É verdade, e quis de imediato pôr em prática. Isto provoca-me uma confusão de sentimentos, porque eu acho espetacular que ele tenha adorado a cornucópia de violência física natalícia que é o Sozinho em Casa, mas confesso que não estava à espera que isso significasse: vamos então testar algumas destas situações com o papá. Até porque uma das coisas que mais o fez rir foi logo a primeira tortura a que o Joe Pesci é submetido pelo jovem Macaulay Culkin. E lembram-se qual é? É precisamente o momento em que ele leva, é a primeira coisa que lhe acontece, um tiro de uma espingarda de chumbinhos entre as pernas. Portanto, que nunca seja oferecida ao meu filho uma arma de brincar a que dispare coisas a grande velocidade. No fundo, todo o objetivo desta edição do Homem que Mordeu o Cão era este: era chegar a isto, porque creio que o filme Sozinho em Casa o marcou. E se eu soubesse, tinha antes posto o garoto a ver música no coração. Mas aí se calhar ele ia desatar a cantar por tudo e por nada. Pois. E é só uma questão de escolha e perspectiva do que é melhor, não é? Cantorias por tudo e por nada, ou armadilhas e agressões que podem aleijar onde dói mais. Não é escolha fácil. Não é escolha fácil. Maravilha. Bom, há uma coisa que envelheceu mal no Sozinho em Casa 2. O quê? Donald Trump. O Donald Trump faz uma participação especial no filme, Lembro disso. numa altura em que todos achávamos que ele era só um palerma rico, e não um palerma rico que se arrisca a ser presidente dos Estados Unidos, o que é das coisas mais assustadoras que há a seguir ao Estado Islâmico. E isso estraga um bocadinho a experiência de ver o Sozinho em Casa 2. Mas de resto, ótima diversão os filmes ainda hoje. Aconselho toda a gente a ver. É tão bom. Não aconselho toda a gente a comprar, não é preciso. O Sozinho em Casa não é um filme que a pessoa vai ao encontro dele. O filme vem ao encontro da pessoa. Ele aparece lá em casa, mais tarde ou mais cedo. Da vida das pessoas, é fácil. mesmo quando não é desejado. De tal maneira, as coisas me passaram que num dos filmes há uma cena que remete muito para uma loja de brinquedos em Nova Iorque. Essa loja de brinquedos já não existe. Pois é, é verdade, é verdade. No meu tempo. O Homem que Mordeu o Cão. E não vimos, mas vamos ver qual é o canal de televisão Agora, é que incrível. vai transmitir isto este ano. O quão bom ator era o Macaulay Culkin em pé. Eu Pois não me é. lembro de ver um miúdo tão bom ator. É verdade. Era muito bom, é é. verdade. O miúdo estragou-se um bocadinho. Inacreditável. E há um sim, filme sim, sim. posterior que é o My Girl, traduzido para Primeiro sim, Beijo, sim, em sim, que ele já vai também sei. muito bem, mas aí já perturbador. O meu primeiro Beijo Girl.